Hoje é quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Nesta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, iniciamos com a celebração da Quarta-feira de Cinzas, o dia da Quarta-feira de Cinzas, a Quaresma do ano de 2023. Tempo de oração, de vivência, de retiro espiritual, de exercícios penitenciais, de transformação do coração e da vida. No Brasil também, a Igreja nos propõe um tema para a campanha da fraternidade, este ano sobre a fome. Também, justamente no dia 17 de fevereiro de 2021, uma quarta-feira de cinzas de 2021, eu começava a fazer este programa Academia Espiritual. De lá para cá, muita coisa melhorou, mudou e a gente foi aprimorando. Mas eu rendo graças a Deus porque foi numa quarta-feira de cinzas de 2021 que comecei este projeto. E agradeço também a presença até hoje do Cláudio Salles, lá de Guaraciama, que comigo tem ajudado bastante, fazendo a edição do áudio, vídeo, quando lá para postar no YouTube. Hoje também o missionário Fernando Lima, que faz a edição do áudio aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida de São José, em Montes Claros. A eles, então, a gratidão. E a todos que desde 2021 ou de outros tempos aí no percurso da vida foram acompanhando e apoiando. Tivemos um tempo parado, mas retomamos o ano passado de 2022 na Festa da Misericórdia e estamos caminhando com a graça e a bênção de Deus. Pelo jejum, nos tornamos primeiro senhores de nós mesmos. Pela oração, humildes vassalos de Deus. Pela esmola, nos transforma Ele em verdadeiros irmãos de outros homens. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação nesta quarta-feira de cinzas é de Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 6, depois os versículos 16 a 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes,
Não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando. Mas somente teu Pai, que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A quarta-feira de cinzas abre um tempo especial da liturgia, a Quaresma. Por ela somos chamados a nos prepararmos para a Páscoa. Mas não é só para o dia da Páscoa, mas é para celebrar o mistério da Páscoa do Senhor e, sobretudo, para pensarmos na eternidade, onde ressuscitaremos com Cristo. Isso se faz mediante revisão de vida e conversão. Recebemos as cinzas. Para quê? Não é mágica. Não é pozinho mágico. Recebemos as cinzas para tomarmos consciência da nossa transitoriedade e pequenez. Uma das fórmulas da imposição da cinza diz a frase: lembra-te, tu és pó e ao pó voltarás. É para abrir nosso coração e para que a gente aprenda a suplicar a misericórdia de Deus, para nos direcionar ao amor. É um sinal, repito, não uma poção mágica. O Evangelho nos apresenta 3 práticas de piedade. Mas o Senhor, ao invés de abolir a esmola, a oração e o jejum, Ele ensina o modo correto de aproveitar ao máximo e obter verdadeiros frutos. Em suma, esmola, jejum e oração têm uma finalidade de sintonizar-nos com a vontade do Pai. Então, se Jesus ensina assim, é porque existem maneiras incorretas de dar esmola, de rezar e de jejuar. E essas maneiras incorretas são vazias e inúteis, quando feitas justamente por exibição ou por vanglória. Vanglória é uma glória vã, é justamente a vaidade, quando a pessoa faz para si mesmo, ou quando se faz sem um comprometimento sério de conversão e com o próprio Cristo. Mesmo as coisas mais sagradas, nós podemos corrompê-las, ou podem ser corrompidas quando feitas por motivações egoístas. Pensemos um pouco nisso ao iniciarmos esse tempo da Quaresma, e inclusive fazermos até propósito não só de penitência nesse dia de hoje, mas um propósito de uma penitência para estes 40 dias. Observe que Jesus não diz: se você der esmola, se você orar, se você jejuar. Não é se você quiser, se um dia você resolver. Mas Jesus diz quando. Portanto, ele reafirma a importância e a necessidade de fazer isso, mas fazer bem feito, conforme
ele ensina. Então, a vida de oração que Jesus fala para ser feita no segredo, na intimidade, no quarto, não quer dizer que você não precisa ir à igreja, mas que tem que ser feito no interior do seu coração, na intimidade. Ela é a verdadeira espiritualidade em relação a Deus. É um desarmar o coração diante de Deus. O jejum, abster-se de algo que pode ser até bom, para alcançar algo melhor, a vida eterna, a graça em Deus. É um disciplinar dos nossos instintos. E eu faço jejum não é para convencer a Deus ou para pagar os meus pecados. Sim, podemos fazer como penitência e é aceito, mas não é só para isso, só para agradar a Deus, mas é para disciplinar e para preparar o coração. Na sexta-feira nós teremos uma meditação um pouco mais sobre o jejum. A esmola, a verdadeira espiritualidade em relação aos outros. É o sentido de caridade, de fraternidade. Quem foi alvo da misericórdia e também instrumento da misericórdia de Deus para os outros. É assim. Deus agiu de misericórdia para comigo e eu sou instrumento dessa misericórdia para os outros. A esmola manifesta a abertura do coração para o próximo. A oração, a abertura do coração para a comunhão com Deus, superando os limites humanos e nos projetando para o absoluto. O jejum está no nível da relação do ser humano consigo mesmo, evidenciando a sua capacidade de manter sob controle as suas próprias paixões, sentimentos e instintos. Começamos também hoje a campanha da fraternidade. Eu sei que há muita discussão sobre isso, há coisas boas, há interpretações erradas e há propósitos errados. Mas é possível e é necessário que a gente aprenda também a tirar aquilo que é bom, que é significativo e aquilo que realmente tem um fruto no Evangelho, no ensinamento de Jesus. Este ano, a Igreja nos faz pensar sobre a fome. A pandemia que passou por nós, ainda não está totalmente terminada, mas bem controlada, deixou muita gente com fome. E não é a Igreja simplesmente que está falando da fome num sentido político apenas, mas é o próprio Jesus quem nos fala várias vezes no Evangelho, principalmente quando uma das exigências para a nossa salvação é: tive fome e não me destes de comer. Vamos também, aos poucos, falando e refletindo sobre isso dentro dos temas do Evangelho nesta Quaresma. Rezemos, pois, pedindo ao Senhor a sua graça, a sua bênção, que Ele nos ajude a viver o amor, a fraternidade, que Ele converta o nosso coração. Hoje, então, quero convidar você a rezar comigo a oração da campanha da fraternidade. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho se encheu de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar,
atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.